A paz e a alegria, queridos irmãos. Hoje nós vamos começar as nossas catequeses sobre a Quaresma. Eu tenho certeza que vai ser um momento de grande graça e de grande enriquecimento. Nós gostaríamos já de começar com uma pergunta do Lucas, da Fraternidade Secular. Roda a pergunta. Bom dia, paz e alegria. Meu nome é Lucas Antunes, eu faço parte da Fraternidade São João Paulo II da Escola de Missão e gostaria de saber quando a igreja introduziu o tempo da Quaresma na liturgia. Bom, então o Lucas ele pergunta quando na igreja foi introduzida na liturgia, o tempo da Quaresma. Uma coisa muito importante antes de respondermos a esta pergunta é que o mistério pascal, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é o centro da nossa fé, é o ápice da nossa fé, é o sentido maior a razão da nossa fé, a razão maior do nosso existir, é o sentido maior. Não existe nada maior do que esse mistério. São Paulo vai dizer que a nossa fé seria em vão se Cristo não tivesse ressuscitado. Ou seja, mas para ele ressuscitar, ele passou pelo mistério da paixão, morte, para culminar na grande glória da ressurreição. Então esse mistério é o mistério cunal, é o mistério fundamental. E esse mistério se celebra desde os primeiros tempos da igreja. E a igreja já primitiva, ela se preparava para essa grande festa. E se nós lembrarmos, até mesmo olhando para trás ainda, até mesmo antes de Jesus, quando nós lembramos do povo que foi liberto da escravidão do Egito, e era celebrado essa festa da libertação do povo, o povo que foi liberto da escravidão, e a Páscoa ela tem essa alusão, mas essa libertação é uma libertação definitiva. Então o povo naquela época também celebrava essa festa e também se preparava para tal. Então assim também nós nos preparamos. E a pergunta do Lucas é próprio essa, mas quando isso aconteceu? Então é importante que antes de ser algo definido a nível litúrgico, isso já era um costume dos primeiros cristãos. Eles já faziam essa preparação para a Páscoa. Eles sempre relembravam esse mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeira coisa, precisa ficar claro isso. Porém, queridos irmãos, como prática, podemos dizer assim, obrigatória, que ficou mesmo estabelecido na liturgia da igreja, a Quaresma, ela se dá a partir do século IV. Então, a partir do século IV se dá esse tempo como obrigatório. Ele entra de cheio na nossa liturgia, de forma sistemática, como é hoje. Uma outra coisa também importante de se dizer, irmãos, é que antigamente, como eu falava, os primeiros cristãos se preparavam para essa festa da Páscoa, por esse tempo que é o momento ápice da nossa fé. Porém, de maneira institucional, de maneira litúrgica, era feito o tríduo pascal, que nós conhecemos, que nós fazemos, que é a semana maior, né, com o domingo de Ramos, e depois o tríduo pascal, que começa com a Santa Ceia, a missa da Santa Ceia, que é a instituição da Eucaristia, do ministério ordenado, o ápice dos sacramentos, e depois se culminava no sábado à noite, que era o domingo da ressurreição, da grande explosão. E ali se preparava de maneira mais intensa. Porém, depois do quarto século, como eu já falei, a igreja se abre e decide fazer 40 dias de preparação para esse que é o grande momento da nossa fé. E a igreja ela entende isso por quê? Porque ela percebe que é insuficiente somente 3 dias, diante de uma festa tão grande, diante de um momento tão grande, diante de um momento que precisamos realmente trabalhar interiormente. A igreja percebe que 3 dias eram poucos, porque para preparar uma conversão
precisava de mais tempo. E amanhã, no vídeo de amanhã, nós vamos entender por que é 40 dias, qual o sentido do número 40, para a gente entender profundamente e viver bem a nossa quaresma. E depois, para concluir, irmãos, o tempo quaresmal foi promulgado depois pelo Papa Paulo VI, a partir de uma carta apostólica, aprovando as normas universais do ano litúrgico e o novo calendário romano geral, no número 28, que diz o seguinte: o tempo da quaresma vai de quarta-feira de cinzas até a missa na ceia do Senhor, que é a quinta-feira santa, até a parte da tarde. E depois, com a missa da quinta-feira santa, que é a missa da instituição da Eucaristia, como nós já falamos, também do ministério ordenado, se entra no grande tríduo pascal. Então foi determinado depois por Papa Paulo VI. Mas a partir do ano 350, quarto século, já se começa a se vivenciar com grande força, com grande intensidade, com grande radicalidade esse tempo quaresmal. Amém, queridos irmãos? Espero que tenha ficado claro. Se surgiu ainda alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, estamos aqui à disposição para vos responder. Que Deus vos abençoe e até mais.